Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu estou aqui com o Pedro, que é formado em Educação Física e vai passar muita coisa interessante sobre diabetes, obesidade e outros assuntinhos mais aí relacionados a tudo isso que a gente está vendo no mundo, com números altos aí de mortalidade causados por obesidade, por conta do coronavírus, diabetes, hipertensão. Então se apresente aí, diga aí um pouco sobre a sua história, sua linha de estudo, o que você gosta e esses números todos aí. Isso. Isso. Propaganda. Patrocinador. Picolé, Gelson, Patrocinador. Boa tarde, pessoal. Então, como o Douglas mesmo já fez a minha apresentação, eu sou o Pedro Fortes Júnior, e nós somos aqui da Saúde. E o meu interesse, minha área de interesse ficou muito voltada, depois que eu tive contato com algumas matérias durante a graduação, para justamente a parte de doença, de tratamento, resolução dessas doenças através do exercício físico. O quanto isso influencia tanto na prevenção quanto no tratamento dessas doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, que hoje têm crescido absurdamente, muito diretamente relacionada ao estilo de vida, a facilidade de cada vez mais que a sociedade vem evoluindo, vem trazendo essas facilidades. Diz que qualquer coisa para você poder comer, é o controle remoto, é a infinidade de canais da televisão, tudo te fazendo ficar cada vez mais o quê? Parado, ou seja, levando à inatividade física. E aí é que entra a grande questão, o aumento dessas doenças crônico-degenerativas vem crescendo absurdamente. Nos Estados Unidos, a diabetes, por exemplo, ela passou de 5º, 6º lugar para 3º lugar em apenas 10 anos. E o problema não é simplesmente a questão da diabetes. A diabetes, na verdade, ela é só uma ponta do problema. Por quê? Porque junto com essas doenças, a gente sabe, os estudos comprovam hoje que a diabetes em si não é só o problema da diabetes, não é só a questão da hiperglicemia, ela não é bem a questão do problema, ela é o pico, é onde ela se mostra, onde ela se apresenta dessa forma. Mas o problema é justamente que ela causa o quê? O desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Isso vem aumentando absurdamente. O número de mortos por pessoas através de doenças cardiovasculares por conta da diabetes é absurdamente maior do que pessoas sem a diabetes, sem a presença da diabetes como comorbidade. Não, é até interessante esse dado também, porque a gente está vivendo esse turbilhão de coisas causadas pelo confinamento, pelo coronavírus, por essa virose aí que tomou conta do mundo. E é um dado que eu trouxe, que para quem não sabe, eu também trabalhei no SUS, trabalhei num programa Hiperdia, que é o programa de hipertensão e diabetes do governo federal. Então todo município tem um polo, ele pode se conveniar a esse programa de Hiperdia. Então ele trabalha diretamente com esses números. E eu fui buscar os dados de 2019 até para ver como que vai ser o campo da ação da atividade física e do próprio Hiperdia, como programa do governo para prevenção mesmo de viroses. E me assustei com o número, que hoje eu dei uma totalidade de 275 mil mortes em 2019 causados por problemas de hipertensão e diabetes. Aí o Pedro me trouxe até um número mais chocante, que boa parte desses números são causados mais pela presença da diabetes do que só das cardiopatias. Então essa que é a parte que também me chocou, que eu pensei, a hipertensão está dividido com diabetes, que é aquele número bruto ali que a gente recebe, e muitas vezes não é isso, né? Exatamente. O que acontece é que justamente a presença da diabetes, ela aumenta o risco tanto do desenvolvimento como da morbidade ou mortalidade de doenças cardiovasculares em até 3 vezes. Dependendo, isso tudo levando em consideração o tempo que a pessoa tem de diabetes e o tipo de diabetes. Por exemplo, no diabetes tipo 1, você tem a cada 10 anos esse risco dobra de desenvolvimento, e se você já tiver ocorrido um incidente cardiovascular, você ainda piora a sua situação nessa questão. Ou seja, o seu tempo encurta de vida com isso em até 4 anos. E vai aumentando esse período ao período que você tem com a doença. O diabetes tipo 2 são a partir de 15 anos. A cada 15 anos aumenta esse risco, tanto de desenvolvimento, e se você já tiver algum evento cardiovascular, aumenta mais ainda a probabilidade de você ter uma morte
sofrer uma morte por conta disso. Um dado interessante também, por conta da diabetes ela ser uma doença assintomática, tipo 2, falando de diabetes tipo 2, depois a gente pode entrar na classificação até para poder entender o que é tipo 1, tipo 2 e a gestacional, mas a mais frequente, a mais comum, 90% a 95% da população mundial possui, desenvolve, é a tipo 2 e a mais perigosa, e está diretamente relacionada ao estilo de vida. Alimentação, inatividade física, preguiça mesmo, esse tipo de coisa que vai gerando um desenvolvimento muito grande dessa doença. Tem até uma coisa, desculpa interromper, mas um dado, eu estava discutindo com alguns colegas engenheiros, eu até falei isso num vídeo anterior, que é o seguinte: hoje o conforto está diretamente ligado ao sedentarismo. Na verdade, a ideia de conforto está ligada diretamente ao sedentarismo, né? Que, por exemplo, antigamente, por questões sanitárias, o banheiro das casas era fora. Você tinha um banheiro isolado, porque os excrementos iam para fora da casa. Hoje, o sinal de conforto é você ter o banheiro ao lado da sua cama, que é na suíte. Então isso é um sinal de conforto. Hoje você não pode subir e descer a escada, porque o conforto é o elevador. Então também ligado ao sedentarismo. Você não pode subir para ligar uma televisão, por quê? Você tem que ter o controle remoto. Você não vai sair para pegar uma comida, a comida vem até você. Então esse padrão de conforto e atividade física, que na verdade não é exercício físico, é só atividade mesmo, aquela coisa que você era acostumado a fazer no seu dia a dia, caminhar, muitas vezes subir e descer a escada, você ia até a padaria para pegar a sua comida, isso está acabando com o tempo, e justamente se confundiu essa ideia de conforto e o que é para você gastar menos. Eu acho que esse número também é hiperinflado por todas essas questões, né? Com certeza, exatamente. É exatamente isso que vem acontecendo, aumentando esses números. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil estima-se que 15 milhões de brasileiros possuem diabetes e não sabem que têm diabetes. Ou seja, o risco dessas pessoas, como elas tendem a descobrir isso mais tarde, e como eu disse anteriormente, ela é assintomática, o risco dessas pessoas desenvolverem uma doença cardiovascular mais jovem, mais cedo, e é o que vem acontecendo, se vocês observarem, o que acontece? A diabetes tipo 2 era uma doença esperada para acometer pessoas a partir dos 40, 45 anos de idade. E o que acontece hoje? Cada vez mais pessoas mais jovens, com 30 e até mais novo, menos de 30 anos, com diabetes tipo 2. Ou seja, isso faz com que uma bola de neve, a gente está criando pessoas mais jovens morrendo com menos de 60 anos, que vêm morrendo por eventos cardiovasculares causados pela diabetes, problemas renais causados pela diabetes, hipertensão arterial, aterosclerose, tudo isso voltado e aumentado o risco por conta da diabetes, da presença da diabetes. A questão da hipertensão, a gente tem uma doença, vamos botar assim, em comum, um padrão comum entre todas essas doenças, que é o que? É a obesidade. Muitas vezes, se tratando essa questão da obesidade, que está diretamente relacionada à questão como a gente tem dito, do estilo de vida, ou seja, cada vez mais facilidades me leva o ser humano como sendo um animal, o seu objetivo ele é economizar energia realmente. O problema é que a gente tem muitas facilidades, muita alimentação muito rica em gordura, de forma muito fácil, que faz com que aumente o nosso perfil lipídico. Então a gente tende a fazer o que? Criar uma resistência à insulina, e aí vem a questão da diabetes, causando essa série de problemas. E seria até interessante para as pessoas que não sabem a diferença de diabetes, o que é diabetes tipo 1, o que é tipo 2, o que é diabetes gestacional e o que é hipertensão com seus números. Aí você poderia falar, o diabetes tipo 1, para a gente ficar assim, ciente de tudo isso, o que... Então vamos lá. O que é a diabetes tipo 1? Diabetes tipo 1 ela é uma doença autoimune, ou seja, você tem lá o seu pâncreas, onde ele produz a sua insulina. As células betas produzem essas insulinas, que faz o quê? Ela é quem vai sinalizar para a célula, quando você está com excesso, aumento de glicose no sangue, ou seja, pós a alimentação, ela vai sinalizar para a célula para quê? Opa, célula, recebe agora aqui esse glicose que já está sobrecarregado aqui o meu sistema. Só que o que acontece com o tipo 1? Em algum momento, e isso ocorre muito novo, tá? A pessoa na faixa entre os 8 e 16, 17 anos, e
E o que acontece é que justamente o sistema imunológico tende a combater as células beta, destruindo essas células beta, onde essas pessoas não têm mais a produção de insulina ou tem um número muito reduzido e vai chegar a um ponto que vai ficar sem realmente. Então eles têm a necessidade de estar fazendo o quê? Utilizando de insulina de forma exógena para poder ter esse controle glicêmico melhor. A diabetes tipo 2 ela é comportamental, totalmente voltada para a questão de comportamento. Então são hábitos alimentares, inatividade física, facilidade do dia a dia mesmo. Então alimentação ruim, aliado à inatividade física, você vai desenvolver diabetes tipo 2 em algum momento da vida. E tanto que tem pessoas também que elas, muitas vezes obesos, que vão fazer cirurgias bariátricas, né, eles entram com diabetes, geralmente tipo 2, né? Elas entram na sala de cirurgia, muitas vezes até na mesma sala de cirurgia, mesmo quando saiu, 3 dias depois que ela saiu do hospital, ela pode sair sem diabetes, né? Por conta justamente da redução da parede estomacal, fez com que ela ficasse no jejum prolongado durante o período e fez com que ela saísse desse estado de diabetes dentro do hospital. Então, tem muitos casos de pessoas que foram tiradas desse processo de diabetes por conta da cirurgia bariátrica, que restringiram os valores de ingestão aí de açúcares durante o período da cirurgia. Então tem esse dado aí também que é chocante. A pessoa por um período, até que ela teve uma cirurgia, uma agressão ali da parede do estômago, e isso fez com que ela saísse do período dessa diabetes. Também estágios, dentro da diabetes tipo 2 existem estágios, onde você tem uma glicemia de 70 até 99, uma glicemia considerada normal, em jejum. Acima disso, de 100 até 120, uma glicemia, você vai estar aí encaixado dentro do padrão de pré-diabético, até próximo de 130, vai estar encaixado dentro de um padrão de pré-diabético, e aí de repente sim, um pré-diabético pode ser que ele tenha, após uma bariátrica, eu pensando aqui, não vi esse estudo, não conheço esse estudo, e avaliando de forma lógica e fisiológica, pode ser que ele sim resolva. Sim. Por quê? Porque a tendência, se você tem muito tempo já, e o tempo que você tem de diabetes tipo 2, porque se você já tem há muito tempo, a tendência é que você também, é um dado interessante que eu não sabia, também, é que a tendência é que você acabe forçando demais as células betas que tem na produção de insulina, você vai ter uma hiperinsulinemia também, isso é uma característica também da diabetes tipo 2, e essas células elas tendem a ir morrendo também. Então em um determinado momento você vai precisar de insulina exógena também. Sim, aí você viraria tipo 1. Não vira tipo 1, é tipo 2. Esse aí tipo 2 só... Tipo 1 é porque ela é autoimune. Sim. Como não foi o sistema imunológico que combateu, mas sim o excesso de trabalho que você fez com que suas células trabalhassem pela resistência à insulina. Por quê? O que acontece? A glicemia está alta. Meu pâncreas, minhas ilhotas pancreáticas começam a desenvolver e soltar lá a minha insulina na corrente sanguínea. Pô, não resolve, está alto ainda, então eu continuo trabalhando para trabalhar e soltar mais insulina. E o que vai acontecer é que eu estou cobrando demais dessas minhas células beta para poder produção de insulina, e elas vão morrendo por conta do desgaste que ela tem. Mas isso depende do tempo da existência dessa doença. Sim. Então ela não se torna tipo 1, não existe isso. Ela continua sendo tipo 2, só que agora pelo tempo e pelo descuido ou desconhecimento, ela torna-se agora também um insulino dependente. E em relação a diabetes, hipertensão e esses dados em termos de imunidade, o que você vê de benefício, como a atividade física entra para esses grupos? Porque hoje, pelo menos o que eu vejo, eu fiz algumas analogias até referentes ao álcool, porque hoje a gente tem diversas mortes causadas pelo consumo de álcool, e não diretamente só o consumo de álcool, como cirrose, esteatose, enfim, doenças causadas pelo excesso de álcool. São doenças interligadas, por exemplo, não doenças, mortes interligadas, por exemplo, acidente de carro, pessoas que tiveram problema dirigiram e foram atropeladas ou que tiveram suicídio ligados ao uso de álcool. Então são doenças ligadas diretamente ao álcool. E hoje a gente tem uma política voltada ao incentivo do uso de álcool, até via governo, porque hoje temos time de futebol, seleção brasileira, sendo patrocinados pelo álcool. E agora, com esse coronavírus aí tomando conta, o que eu vi? A proibição de ambientes de atividade física. Não que os ambientes de atividade física fossem 100% saudáveis, por conta, claro, da contaminação e tal, mas você acha que dentro desse panorama geral, a atividade física não deveria ser incluída como meio de tratamento justamente para combater o público que é muito mais vulnerável às infecções? E justamente são esses?
Então, excelente pergunta. O que acontece? O sistema imunológico e exercício físico e essas doenças, eles estão extremamente, intimamente relacionados e ligados. O que acontece é o seguinte, imagina só, eu tenho lá comprovado que quanto mais parado, mais inativo fisicamente eu sou, mais meu sistema imunológico tende a se tornar o quê? Mais fraco, suscetível a quê? Ao desenvolvimento de alguma doença. Tanto que a inatividade física, ela é uma dos pontos característicos de desenvolvimento dessas doenças, seja obesidade, seja a diabetes, hipertensão, todas elas estão relacionadas e tem um ponto em comum, que é além do estilo de vida, e dentro do estilo de vida a gente tem a questão da inatividade. O exercício, comprovadamente, ele melhora e fortalece a questão do sistema imune. Ele torna a pessoa mais resistente ao desenvolvimento e até a prevenção de estar adquirindo algum tipo de doença, seja ela qual for, principalmente nessas doenças em que está diretamente relacionado ao estilo de vida. Então, o que acontece? Um grande problema que eu vejo é que ainda o exercício físico, a academia e os profissionais de educação física, principalmente, eles não são vistos, enquadrados, eles são enquadrados legalmente, mas não são vistos pela sociedade, seja a sociedade política ou a sociedade comum, como profissionais da área de saúde. Promotores de saúde, né? Promotores de saúde, prevenção, trabalhando na prevenção dessas doenças, no tratamento e prevenção dessas doenças. Isso é uma falha ainda muito grande. A gente deveria estar, sim, funcionando e ajudando a combater o desenvolvimento dessas doenças, porque a tendência se cada vez mais a gente ficar parado dentro de casa, vai fazer com que nosso sistema imunológico diminua, o psicológico é afetado, e eles eles andam todos juntos, psicológico, sistema imunológico, a sua consistência física, isso vai agir diretamente dentro do sistema imunológico como um facilitador do desenvolvimento dessas doenças. O que eu vejo também é o seguinte, por exemplo, essas atividades dentro de casa, perfeito, mas tem que se tomar alguns cuidados. Pessoas que têm diabetes, por exemplo, tem que tomar extremo cuidado. Se fazem uso de algum tipo de hipoglicemiante, ou seja, que pode vir a gerar uma hipoglicemia, porque o exercício físico, uma das características dele na diabetes, no combate da diabetes, na prevenção e tratamento da diabetes, é que ele promove uma diminuição glicêmica. E a gente sabe que dependendo da intensidade do exercício, e tem alguns cuidados que tem que ser tomados pelos diabéticos e hipertensos também na execução desses exercícios, ele pode causar um problema gravíssimo para ele dentro de casa. Normalmente o tipo 1 é o que corre mais risco. Normalmente os que fazem uso de algum hipoglicemiante, normalmente são o pessoal do tipo 1, ou o tipo 2 que agora já não tem mais insulina suficiente e utiliza algum meio externo exógeno de insulina. Então, existem alguns cuidados a serem tomados em relação a isso, porque de 2 a 4 horas depois, você pode ter uma crise hipoglicêmica após o exercício. E se você não tiver previamente orientado, tomando cuidado, anotando a questão da sua glicemia, verificando a sua glicemia durante o treino, antes do treino, durante o treino e pós-treino, para você ter uma margem, uma ideia da curva que está se tomando, e até para você poder saber se você está com uma glicemia de 160, por exemplo, de 200 a 250, é proibido iniciar atividade física, não se deve iniciar atividade física. Se você é um diabético tipo 1 e teve um evento hipoglicêmico grave é que você chegou às vias realmente de estar desmaiando, de estar desacordado, você não deve estar fazendo atividade física nos dias que se seguem. Tem que procurar seu médico, ver o que está acontecendo, se foi efeito da questão do exercício. Se você não está acostumado a fazer exercício e está em casa sozinho, não faça exercício então, porque o risco de você ter alguma crise é muito grande. A questão da intensidade dos treinamentos dentro de casa também, intensidades mais elevadas,
elas podem levar, elas levam uma janela de imunidade mais baixa, imunossupressão. Então a gente tem que fazer o quê? Evitar exercício com intensidade alta agora. Vamos fazer exercício dentro da nossa zona ideal, uma zona de conforto que vai promover alguma melhora, uma adaptação, porém sem exagerar na questão tanto de intensidade quanto de tempo disso. É até legal porque hoje a gente compete, até uma onda aí de regulamentação, desregulamentação da própria profissão, e a gente compete com o mercado que é altamente informal, que são os blogueiros fitness, né? Então muitas vezes os dados que são colocados por eles ali de treinamento é treino para eles, não é treino prescrito, individualizado para aquela pessoa. Então, por isso que eu acho que a atividade física ela tem que ser feita de maneira orientada, justamente por esses grupos de risco, e a gente tem que estar participando diretamente do processo de recuperação e processo de prevenção de toda a população, porque se hoje a gente tira os profissionais de educação física, os profissionais de nutrição, os profissionais de fisioterapia da linha de frente do sistema de saúde, acontece muitas vezes o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos nada mais é que um reflexo do que tudo isso que você falou em termos de hipertensão, diabetes na primeira fase da adulta, diabetes muitas vezes na adolescência, pessoas com sistema imunológico ruim, alimentação não muito boa, e começa a ter aí uma infecção causada por um vírus, e a pessoa com sistema imunológico que já não está suportando muita coisa, vem um vírus que ele não tem uma mortalidade tão alta, porém é um vírus que ele tem uma taxa de mortalidade até relativamente ali mediana, vendo as outras gripes, mas pega uma pessoa com sistema imunológico ruim, devido a todos esses problemas, vai acontecer o que está acontecendo, principalmente em países que têm hábitos, e aí que é a importância do hábito, né? Na verdade tem hábitos não saudáveis, não é questão só da alimentação, é hábitos de quê? Porque Nova York hoje está sendo o epicentro da Covid. Porque se for olhar a cidade que nunca dorme, respira trabalho, respira fast food, respira muitas vezes as alimentações rápidas e fáceis, muitas vezes muito gordurosas, querendo ou não, a mortalidade vai ser proporcional a todos esses fatores gerados. Virou uma bomba atômica e ali só precisou, pum, explodir. Que foi o que aconteceu dentro desse misto aí de falácias, que porque lá o vírus é realmente muito letal. Muitas vezes não, o público já está mais fragilizado. Então o vírus pegou uma população extremamente fragilizada que já teve um aumento aí de sua taxa de mortalidade. A SBD, a qual eu faço parte, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, eles inclusive fizeram um documento mostrando dos riscos de pessoas com diabetes e o Covid-19. Quais são esses riscos, o que envolve isso. E realmente existe, porque como o Douglas citou, foi justamente o que acontece, que a diabetes ela promove já um enfraquecimento, vamos botar assim, do seu sistema imune. Então, para você desenvolver algumas outras doenças ou pegar uma doença, por exemplo, o Covid-19 e ter um resultado final pior, isso ajuda bastante no resultado negativo final. Uma coisa interessante, qual a importância do exercício físico? A gente fica falando de exercício, atividade, é bom a gente até dar uma definida. Atividade física é qualquer coisa que você faça que tenha um gasto energético, um gasto calórico energético que você faça no seu dia a dia. Um levantar, um andar, um lavar uma louça, um andar até a televisão. Que você faça movimentos que tenham um gasto energético é uma atividade física. E exercício já não, é algo programado, tem objetivo, tem estabelecido metas. Isso é a diferença, é assistido por um profissional. E é o nosso objetivo. Nosso objetivo, enquanto profissionais de educação física, é justamente estar acompanhando essas pessoas para poder ajudá-las a se desenvolver, a melhorar seu sistema imune. Não é só a questão de estética. O que acontece é que durante muitos anos se ficou muito com essa questão da estética. Até numa discussão com alguns colegas, o que eu acho é o seguinte: se a estética está ajudando a desenvolver essas pessoas também de uma forma positiva, que seja pela estética, mas não pode ser somente pela estética. Eu tenho pessoas que realmente vão ficar com vergonha de estar vindo na academia porque de repente não se enquadram dentro de um padrão social que não existe, que é midiático. Só existe nas revistas, né, e na televisão para venda de algum produto. Aquilo lá para mim são pessoas que são fantasiosas.
e você esquece da questão principal. Pô, eu tenho meu filho que eu tenho que dar o exemplo, crianças podem estar fazendo exercício físico, adultos devem estar fazendo exercício físico. Só para vocês terem uma ideia, dentro de um estudo que eu vi, justamente entra que a musculação ela é indicada, se ela é indicada para a terceira idade. Se ela é indicada para a terceira idade, ela é indicada para todas as idades. A terceira idade tem tido ganhos significativos, gigantescos. Existem estudos em universidades federais do Brasil, e não é uma ou outra instituição federal, mostrando a importância do exercício físico resistido, ou seja, a musculação, na prevenção das quedas, da osteoporose, porque normalmente essas quedas ocorrem não é porque a pessoa estonteou e caiu, mas sim porque o osso já quebrou antes de cair. Então, na prevenção da osteoporose, na prevenção de desenvolvimento de diabetes, porque a diabetes em pessoas mais velhas vai acontecer, você pode retardar esse momento ou diminuir o impacto disso nessas pessoas mais velhas. E aí entra na questão da individualidade biológica, porque aí tem outros aspectos a serem observados e tomados e cuidados com pessoas mais velhas. Antigamente até falava-se muito, né? Ah, não, é idoso, vai para a hidroginástica. E é um erro gravíssimo, né? Porque, querendo ou não, uma das coisas que ajuda a gente estar fora do ambiente aquático é justamente a questão da gravidade. A pessoa vai para o ambiente aquático, ela reduz em 40% só a gravidade. Então, vai fazer com que ela perca massa magra, sendo que o intuito você ter uma longevidade principalmente óssea, aí é por questões fisiológicas. Então, a gente tem um mineral no osso, que é a hidroxiapatita, que ela funciona através de peso. Então, quanto maior o estímulo que você dá no osso, mais osteoblastos, que são responsáveis pela construção da estrutura óssea, mais vai ter essa regeneração tecidual e aumento de massa óssea. Agora você faz exatamente o contrário, você bota o idoso dentro de uma piscina, onde você reduz a tensão óssea por conta da gravidade acelerada e vai promover o efeito reverso, ao invés de trazer um benefício. Você vai justamente, se você já tem uma tendência ou já tem uma osteoporose em desenvolvimento, você vai fazer que você vai aumentar isso daí. É lógico, se é um idoso que não tem problema nenhum, não tem problema, mas se é alguém que é normal que se aconteça, de acabar desenvolvendo uma osteoporose e vai fazer uma hidroginástica, realmente vai agravar o quadro. E você não vê em lugar nenhum ninguém entrando e vendo se você tem alguma condição óssea ou ruim. Exatamente, então complica. Então, pessoal, é isso. A gente vai estar colocando mais vídeos sobre hipertensão, diabetes, doenças crônicas não transmissíveis, para justamente levar um pouco mais de informação a vocês sobre esse mercado todo aí que muitas vezes está agora em evidência por um motivo não muito bom. A gente quer levar cada vez mais informações ligadas à atividade física. Valeu, até a próxima! Valeu!